Bilionários comprando. Bancos comprando. Cara, será que tá todo mundo errado? Será que esses caras estão errados? Quando você tem a questão de gostar de tecnologia e entender que precisa ser prático para a pessoa usar, aí você tem a fórmula. Mas você falou que não tá prático ainda. E a gente tá falando sobre o futuro do dinheiro. E as pessoas só saem de alguma coisa para outra quando vem um certo benefício. A gente só muda de SMS para WhatsApp. Ou necessidade. Ou às vezes não tem necessidade. Mas quando a Malu me apresentou o WhatsApp, ela que trouxe, né? Ela é muito mais early adopter de tecnologia do que eu. Ela que me levou para redes sociais. Ela me mostrou o WhatsApp, a primeira coisa que eu falei foi: mas pra que você tem SMS de graça no plano, né? Porque era só um aplicativo de mensagem. Os americanos. Os americanos não têm até hoje eles não usam, Você vê filme americano, os caras até hoje no SMS. text. Não é WhatsApp. Porque então, aqui era caro, lá era barato. Exato. Aí eu não via finalidade naquilo. Então, eu não vi necessidade, né? Não tinha. E também não vi um benefício. Agora, quando você vê necessidade ou benefício, você decide mudar. Agora, por que vocês acham? Porque todo mundo aqui gosta disso. A gente acabou sendo early adopter de várias coisas, tecnologia, e entre elas o Bitcoin. Mas quando que as pessoas vão mudar? Porque na Venezuela o pessoal mudou por necessidade. Aqui no Brasil, a gente não tem, é discutível, mas de fato inflação alta, a gente não tem necessidade. Então, o que vai fazer as pessoas mudarem da moeda fiduciária, que é aquela moeda feita pelos governos, para uma moeda privada? Esse livro aqui, quem não leu ainda esse livro, por favor, leia. Esse livro é genial e foi escrito em 1976. Tem que falar o nome porque tem gente... Perdão, tem gente que não está nos vendo. Desestatização do Dinheiro, do Hayek. Esse livro foi escrito em 1976. Então, assim, quando a gente olha, porra, é um livro que você pensa... 76, o conteúdo dele deve estar desatualizado no mínimo, né? Ainda mais falando de dinheiro. Não tá mais real e mais evidente do que nunca. A tese é mais ou menos o seguinte: o dinheiro vai deixar de ser estatal e vai voltar a ser privado, e entes privados voltarão a competir pelo dinheiro. A grande barreira que o Hayek cita nesse livro, na tese dele sobre isso, é justamente a barreira tecnológica. Não era tão fácil fazer o accountability para você entender qual o melhor dinheiro. Mas chegaria um momento onde a tecnologia seria possível para você poder analisar o melhor dinheiro e a preferência pelo... E ele diz lá no livro, né, que os emissores dos dinheiros deveriam publicar em jornais periódicos qual o lastro, qual a base de lastro para poder emitir o seu dinheiro, e as pessoas optariam pelo dinheiro que tem o maior lastro, a maior segurança e a menor taxa de inflação, ou seja, a menor desvalorização do dinheiro, considerando a emissão do dinheiro em relação ao lastro. Ele etc. tem uma frase bem bacana que ele fala que o dinheiro é a única coisa que não barateia com a competição. Exato. Porque aquele dinheiro melhor... O melhor dinheiro venceria. Então, eu acho que no final do dia... Deixa eu só explicar o que é lastro, porque a gente falou do lastro. Boa. Lastro é a base, né? Então, vamos lá. Muita gente ainda acredita, e tem muita gente que critica o Bitcoin porque ele não tem lastro. O Bitcoin não tem lastro. Eu já vi... Todo dia. Não, mas esse negócio é ruim porque não tem lastro. Aí a pergunta é, beleza, mas o real tem lastro? O que tem lastro? Não tem. O real não tem lastro. O Bitcoin tem lastro, sim. O dólar tinha lastro em ouro. Então, o lastro do dólar era o ouro. Qual o lastro do ouro? O lastro do ouro é que não existe, é um mineral... Escassez. Ele é escasso. Deixa eu só explicar. Antigamente, era como se o país tivesse uma reserva de ouro e a partir dessa reserva, desse valor em ouro, é que ele tinha a moeda. Podia emitir Esse é o a moeda baseada naquilo que tinha em reserva. valor, exatamente. Então, o lastro é isso. É quando alguma coisa está baseada em alguma outra coisa, está lastreada em alguma outra coisa. Não existe mais lastro, nenhuma moeda no mundo hoje tem lastro em nada. Então o dólar não tem lastro. Hoje, não, o dólar não tem lastro em dólar desde 71. É lastro no papel, vai imprimindo. O dólar é lastro no doce. Só que o dólar pode, né? Ele pode porque ele tem confiança. Tem confiança no Biden. Biden. O lastro das moedas hoje é a confiança no Biden. das autoridades centrais. Por isso que é fiduciária. Fiduciária é fidúcia. Então as moedas elas são fiduciárias. Depois de vocês acabarem isso, como eu falei mal, depois eu quero falar bem, falando quando vai ser adotado como moeda privada, porque eu já tenho uma solução. Mas você ia falar sobre o lastro do Bitcoin, que as pessoas reclamam. Falando sobre lastro, né? O dólar desde 71, e o Bruno falou antes, completou 50 anos agora, as moedas elas não são mais lastreadas em nada. As moedas, cada país define qual vai ser a política. Indo para a questão específica do dólar, né? O dólar, como a gente conhece, ele nasce com a criação do Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, em 1913. Então a gente está falando aí pelo menos 108, 109 anos de Banco Central Americano. Estamos falando então em meses, de 1.200 meses, de 1.400 meses, pensa que tem 100% do dólar circulante. Desse período de 1.400 meses, em 9 meses, menos de 1%, 0,1% dos meses do período, 25%, um pouquinho a mais, da base do dólar foi criada. Ou seja, como se você pegar um quarto de uma história de 110 anos, você diz, né? nos últimos 9 meses. Na pandemia, eles imprimiram muito dólar. De março do ano passado para cá. Então, quando a gente olha esse absurdo que está acontecendo, fica evidente, aí você perguntou, né? Quando esse negócio vai mudar? Olhando para o que o Hayek fala da preferência do consumidor por alguma coisa melhor, né?
considerando a desconfiança das pessoas no sistema, que já foi muito alta em 2008, pós-crise de 2008 nos Estados Unidos. No Brasil é muito alta, nos Estados Unidos hoje uns 40 e poucos % das pesquisas mostram da desconfia. 40% das pessoas não confiam no sistema tradicional, no sistema político, monetário, etc. No Brasil isso é maior ainda, porque ainda mais agora, né? A confiança nas instituições é cada vez menor, né? Quando a gente pega esse cenário de convulsão social, que a gente pode até falar assim, isso não é só Brasil, isso é Brasil, Estados Unidos, etc., vários países do mundo. Quando a gente pega esse cenário de convulsão social, descrença nas instituições, você vai confiar em algo que você não confia, né? Você vai preferir usar uma moeda que você não confia no emissor, você não confia no sistema, e você genuinamente acha que está sendo passado para trás, porque de fato você está sendo passado para trás, ou você vai confiar em algo que é um protocolo, que é um código, que não tem um criador, ou não se sabe quem é, enfim, não depende do criador, que é puramente matemático. Ou você vai confiar em alguma coisa que, sei lá, o Zuckerberg fez lá, e você gosta do Zuckerberg, você gosta das redes sociais que ele criou, etc., dos aplicativos dele, e você pode confiar, você pode preferir, inclusive usar, sei lá, a Libra do Facebook ou qualquer outro projeto dele, ou do Google, a preferir o real, porque se no mercadinho da esquina da sua casa aceitar, se o supermercado que você for aceitar, se o plano de saúde que você paga aceitar, se tudo que você consome... Ou da Amazon lastreada no estoque do cara, vai saber, né? Vai saber, e por que não? Por que não confiar mais na moeda do Jeff Bezos, do Zuckerberg, do que no real, no dólar, ou na moeda do Banco Central de qualquer país? Por que não? E o ponto é, e aí, voltando pro Hayek, né, ele fala que cada emissor vai poder fazer a sua própria moeda e vai competir. E aí as pessoas vão decidir qual é melhor. Eventualmente, as pessoas vão primeiro optar por uma moeda, e aí indo para as CBDCs, nas moedas centrais, emitidas por bancos centrais, né, as moedas digitais, perdão, emitidas por bancos centrais. Quando você pega essa questão, provavelmente o que vai acontecer é, primeiro as pessoas vão adotar moedas centralizadas, mas privadas. Depois tem um caminho que eu acho que, eventualmente, o Charles vai falar sobre isso, mas eu acho que tem um caminho aí, que é, cara, eu já estou usando uma moeda que não depende de governo. Será que tem alguma opção melhor para não precisar... Porque, beleza, o Zuckerberg está usando meus dados aqui, ele compartilha minhas informações, etc. Ou Jeff Bezos, não quero ficar compartilhando as informações com esses caras. Tem alguma solução aqui, alternativa, de um sistema que não dependa de ninguém, que seja um sistema descentralizado, indo para todo o lance de economia colaborativa, de descentralização de uma porrada de coisa que a gente está vendo? Eu acho que esse é um caminho natural. Não acho que vai ser rápido e acho que tem um grande desafio tecnológico. Para ser tão fácil você comprar Bitcoin ou transferir Bitcoin, quanto você mandar um Pix. Tem que ser tão fácil. Senão nunca... A barreira tecnológica é muito grande, é muito difícil hoje você comprar. Ensina a sua avó hoje a comprar Bitcoin, não vai conseguir. Consegue. Agora já consegue. Consegue, na Biscoint, etc. É possível, tá? Deixando de lado plataformas, ainda não é tão simples quanto mandar um Pix. E eu já vi a avó adotando o Pix e, mandando mensagem. Então esse é o caminho, entende? Eu acho que a adoção vai se dar a partir... Da facilidade e também da desconfiança. E não vai ser instantâneo. Então, mas o que eu tô tentando falar, quando é que eu acho que vai ser essa virada? Eu acho que ela já começou. Pra mim ficou muito mais fácil explicar o que é cripto depois que lançaram o Pix. Sim. Ficou mesmo. Muito mais fácil. Então, por exemplo... Charles, como é que eu pago de um lugar pro outro? Ele fala, não, cada cripto tem uma carteira. Eu não entendo nada disso. Porra, uma carteira é igual uma conta de banco. Então tem agência e conta? Porra, não tem agência e conta. Aí você ficava no outro e ficava, como é que é cripto? Não, cripto é tipo Pix. Cada cripto tem o seu endereço. É um Pix? É um Pix. Aí você... é um Pix. Tangibiliza. É um Pix. Mas você entende que as pessoas não sabem que o Pix é um Pix, né? Você Elas começa acham que a facilitar. Sim, obviamente. Então, se cada cafezinho daqui a pouco começar a aceitar, talvez com a Lightning Network, ele vai falar daqui a pouco sobre isso, de repente, ou uma outra cripto, que a transação seja muito baixa e seja imediata, e eu vou chegar no cafezinho, o cara vai ter o Pix, o endereço da criptomoeda. Aí eu acho que o jogo vira, porque eu vou chegar com a carteira da Biscoint lá, com o QR Code. Aí quando isso tiver uma adoção em massa, aí sim eu acho que a gente pode ter os 34% ali da adoção inicial migrando assim absurdamente, porque se eu puder fazer tudo com cripto, com facilidade, né? Não adianta eu chegar na banca de jornal, Renato, instala a máquina, no caixa eletrônico, liga para a empresa. Não, isso não funciona no dia a dia, porque os bancos não aprovavam isso. Os caras fizeram o Diners Club, que era o clube do jantar. E hoje, olha que interessante, todo mundo só usa praticamente cartão de crédito. Um negócio que era totalmente improvável, que começou a ficar prático, começou a ficar tudo. Então, quando eu olho o cripto, eu acredito que daqui a 5, 10, 15 anos possa acontecer isso com cripto, desde que seja extremamente fácil. Que a Malu vá descer, comprar um café e, cara, seja muito mais fácil para ela pegar da carteira dela, da Biscoint, e fazer como se fosse um Pix, do que
comprar com um real que de repente está se desvalorizando todo dia, entendeu? Então, como eu acredito muito no comportamento, eu sou talvez o mais crítico com o ecossistema de cripto, mas o que mais acredita que pode virar rapidamente algo do dia a dia, se for fácil para o leigo utilizar. E aí, né? eu acho que o ponto é que não. Daí vem a crítica, né? Mas o Bitcoin vai ser muito caro a taxa de transação. mas. Lightning, né? Lightning. Não necessariamente a Lightning. Eu acho que o ponto Outras aqui que a gente quer. Eu acho que o cerne da discussão não deve ser se vai ser o Bitcoin, se vai ser XYZ. Eu acho que o cerne da discussão é essa tecnologia permite isso. Ponto 1. Ponto 2. Porque será que o Bitcoin vai substituir o real? Será que vai ser o Bitcoin grande? Não sei. O primeiro ponto, a primeira pergunta que tem que devolver é substituir em qual característica? Na característica de reserva de valor. Será que o Bitcoin vai substituir o ouro ou qualquer outra reserva? Tem chance, já está acontecendo. Tem chance. A tese do Ray Dalio, né? Eu gosto de trazer argumentos e nas teses nossas reservas já substituiu. Melhores que a minha, né? Pessoas mais inteligentes que a mim para falar a tese. O Ray Dalio falou que o Bitcoin pode vir a ser o ouro dos millennials. Dados para comprovar essa tese. 2019, Charles Schwab, que é a XP americana, mesmo modelo de uma corretora de varejo americana, ele faz uma análise anual que separa as carteiras por geração. Carteira dos millennials, 2,3% dos investimentos dos millennials na categoria 401k, que são as carteiras de aposentadoria, já tinham Bitcoin. Então, 2,3% da carteira de investimento dos millennials era em Bitcoins. Né? Carteira de aposentadoria, ou seja, visando longo prazo. Então, significa que os millennials já são mais propensos a entender Bitcoin como reserva e não ouro. Então, o Bitcoin, como o Ray Dalio citou, pode vir a ser o ouro dos millennials. Se isso vai se concretizar ou não, tem um grande desafio para isso acontecer, mas pode vir a ser. O Bitcoin vai ser a moeda de troca se você vai pagar o cafezinho? Bom, tem a Lightning Network, tem vários protocolos que podem ser inseridos em cima do Bitcoin, mas não necessariamente precisa ser o Bitcoin. Pode ser que você tenha outra e use... Sobre a Lightning, só um parênteses, de maneira muito rápida, ela é um protocolo de segunda camada, uma coisa rodando junto para tornar a transação mais rápida e barata. Ela é o Pix. Ela é o Pix que roda em cima da camada do real. A gente tem um sistema brasileiro de pagamentos, que é o real, que basicamente é a TED, DOC, etc. E você colocou uma nova camada, que é o Pix. Que roda em cima do sistema brasileiro de pagamentos. Hoje, se você fosse comprar um café com Bitcoin, por exemplo, considerando que as taxas estão baixas para transação, que você paga uma taxa para remunerar os mineradores que mantêm a rede, né, funcionando. Eu ia ter que esperar a mineração do bloco, e é um bloco a cada 10 minutos. Né, dependendo se tem muita gente querendo colocar transações lá dentro, há um espaço limitado para isso, então quem paga mais caro faz a transação primeiro. Ia pagar R$9 o cafezinho e R$50 de taxa. Pode acontecer. Ia ficar 10 minutos esperando. Né? Exatamente. Então, sobre esse ponto de onde vai substituir, eu acho interessante, porque você até citou, Charles, que o real, como reserva de valor, já foi substituído na nossa reserva aqui. Então, o que eu ia falar aquela hora era o seguinte, a gente está falando de futuro do dinheiro, e quais são as características, que isso a gente não falou, qual que falta para o Bitcoin se tornar pro único economista da mesa falar sobre isso. Eu não acho que falta nada. Só que vão brigar comigo. Mas eu acho legal falar o que torna o dinheiro, né? Como economista, sabe onde vão brigar comigo? Que o Bruno já falou da unidade de troca, de valor, de unidade medida. de conta, de troca e a reserva de valor seria onde pega para todo mundo. Porque sabe qual é o argumento? Que falam assim, não é reserva de valor. Por quê? Não é, de fato não é. Então, porque tem muita volatilidade. A volatilidade do Bitcoin, ela atrapalha a todas as características. Porque você não sabe quanto você está guardando. Como você vai reservar uma coisa se você não sabe o valor? Até para unidade de troca, de unidade de conta e unidade de troca. Tanto, outra hora tá aqui. Tem um princípio que fala que você não pode utilizar como moeda algo que tem um preço mais volátil do que o da sua mercadoria. Uhum. Porque quando a gente falou lá do começo da moeda, todo mundo queria caminhar para o sal, porque o sal era uma coisa que todo mundo precisava e tinha mais estabilidade em comparação com as outras. Então, de fato, essa volatilidade do Bitcoin é complicado, mas, por favor, continue. Eu acho que o maior problema que dizem é da volatilidade, né? Existem teorias que dizem que no longo prazo... Essa volatilidade deve ser corrigida. A volatilidade vai ser corrigida quanto mais gente tendo, mais pode se aproximar, por exemplo, um número meio mágico que dizem que pra gente seria excepcional, né? $1 milhão. Daí seria um satoshi seria 1 centavo. Né? Foi meu pedido de final de ano, mas não sabe disso. Eu queria Bitcoin R$1 milhão, mas não queria $1 valendo R$10. O que acontece se mais pessoas quiserem comprar, o preço vai subir. Se pessoas quiserem vender, o preço vai cair. Se alguma notícia acontecer e alguma coisa acontecer no mundo, talvez ele caia, assim como foi dia 12 de março do ano passado, que o Bitcoin chegou a cair quase 50% em algumas horas. Isso vai acontecer. Por isso que se você colocar muito, você vai ter uma dor de barriga que não vai ser saudável. Resumindo esse ponto, seria, se algo muito ruim acontecer, o máximo que você perde, o máximo, é aquilo que você investiu.
Se for 2% do seu patrimônio, é 2%. E, teoricamente, com uma inflação maior do que 2%, você já teria perdendo 2% em termos de poder de compra. Agora, se der certo, esses 2% podem virar 4%, podem virar 8%, 16%, ou muito daqui, vai saber, 5 anos. Agora, não ter nada nesse momento, né? Que os bancos estão de olho. Olha o que a gente tá falando. Também acho. Bilionários comprando. Bancos comprando. Cara, será que tá todo mundo Não errado? posso te Será que dizer. esses caras estão errados? Tem